1 Reis, capítulo 20, verso 28. Glória seja ao nome do Senhor, porque Ele é tremendo e poderoso. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aplaude mesmo ao Senhor, porque Ele é Deus. E tome o seu assento glorificando o nome desse Deus. Aleluia. Queridos, tantas vezes a gente pede a Deus para nos tirar dos vales. Quantas vezes nós temos a imagem de que, ou a sensação de quando passamos pelos nossos vales, nós passamos só. Isso é uma mentira que o inimigo acredita, ou que prega ser verdade. Eu quero te contextualizar. O rei Ben-Hadad, eu faço o esboço, depois eu fico perdido aqui, gente. Então vamos lá assim mesmo. O rei Ben-Hadad fez aliança com 32 outros reis para destruir Israel, porque ele estava numa campanha de conquistas. E acontece que eles, nessa união deles, eles reuniram cerca de 130 mil homens, 130 mil soldados, para pelejar contra Samaria, contra Acabe, o rei Acabe e o povo de Deus. E eles sitiaram Samaria, com o propósito de extinguir, porque essa história de que o Irã tem tentado e o projeto é extirpar o Israel da face da terra, essa história não é nova. Por muitas vezes já tentaram destruir Israel e por algum tempo Israel deixou de existir, o povo de Deus. Deixa eu me referir ao povo de Deus e não a Israel, porque aqui nós estamos falando do reino dividido. E Samaria era parte do reino e Jerusalém era outra parte. Mas nós estamos falando aqui de Acabe, um rei que foi tido como um dos piores da história da Bíblia. Mas por um tempo ele andou na presença de Deus. E isso serve de alerta para nós, porque se hoje você está de pé, a palavra de Deus diz: vós que estáis de pé, cuidado para que não caiam. Porque cair é muito fácil, basta estar de pé, meu amado. Quando nós deixamos o orgulho subir e cremos que somos alguma coisa, a presença de Deus se retira de nós, porque Deus não compartilha, Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. A glória toda é para Ele em todo momento e em todas as circunstâncias. A glória pertence ao Senhor. Então o povo de Deus busca o Senhor e Deus manda uma estratégia ao povo de Deus. E acontece que começa aqui um milagre tremendo. 232, se não me engano, foi o número dos moços, dos príncipes, que foram enviados por Deus, por estratégia divina, para que fosse fazer guerra contra uma multidão incontável. Você pode imaginar, irmão, um lugar, eles estavam ali, nesse momento, nos montes ao redor de Samaria, que Samaria estava em um lugar elevado. E ali 232 rapazes, que nem eram soldados ainda do exército, estavam em preparação, foram enviados para começar a guerra contra Ben-Hadad. E eles saem e chegam na hora em que eles estavam comendo, bebendo, e não tinham projeto de guerra, porque a vitória era iminente. O inimigo sempre crê que ele vai te derrotar, porque as armas deles às vezes são maiores que as suas. As dificuldades que o diabo levanta contra nós, ou os inimigos nossos, às vezes até humanos, elas às vezes são poderosas e eles creem que nós estamos desamparados. Mas aqueles rapazes foram ao encontro deles e 7 mil soldados de Israel atrás. Agora preste atenção, meu amado. Como é que Deus manda 7 mil, eu não sei, estou aqui em dúvida se é 232 ou se é 323, alguma coisa aí, corrija aí os 232, é isso mesmo, né? Então ali, 7.232 homens do povo de Deus, para fazerem guerra contra um
exército que cobria a terra. Você pode imaginar 130 mil homens espalhados num acampamento? É gente para dar com balde. Assim a gente fala lá no Goiás, né? Não sei como é que você fala. É muita gente, é gente para caramba, irmão. Mas aí, aqueles rapazes chegam e começam a fazer guerra, a matar aquele povo que estava bebendo, se divertindo, e logo atrás vem os 7.000, e sabe o quê? Eles desbarataram, eles destruíram aquele grande exército de aproximadamente 130 mil homens. E eles fugiram. E Deus, quando o povo se alegrava, manda o profeta, que não é citado o nome, voltar ao rei Acabe e trazer uma notícia. E aquele profeta volta e diz a ele: preste bem atenção, preparem-se para a guerra, porque dentro de um ano, esse exército voltará contra vocês. Aquele exército saiu arrasado. O rei Ben-Hadad não suportou aquela história de que ele não foi obedecido nos requisitos dele, porque ele queria humilhar o povo de Deus. Ele começou a fazer exigências. Nas exigências ele pediu os bens, coisas valiosas do povo de Deus, inclusive as mulheres, esposas. E Acabe, num ato de falta de fé, decidiu obedecer, mas então Ben-Hadad manda novamente, porque ele achou: eu estou com a bola toda, eu vou resolver tudo. E ele manda exigir então que os seus oficiais passem em revista entre o povo de Deus, visitando as casas e saqueando. Eles iam, aí tirou toda a privacidade, toda a liberdade, eles queriam humilhar o povo. Os anciãos decidiram não fazer isso. Deus deu livramento ali nos montes. Então eles voltam e o rei, desolado pela derrota, uma coisa fora do comum, porque quando Deus age não tem nada de lógica nas coisas, porque Deus diz: agindo eu, quem impedirá? E quando Deus age na tua causa, não importa o tamanho do inimigo, a quantidade que está diante de você, se Deus disser vai cair, vai cair. Se reúnem com o rei e falam: Senhor, o que acontece é que esse povo, presta bem atenção na história do povo judeu. Um dia Abraão fez uma aliança com Deus e Deus manda ele ir no monte para sacrificar o seu filho. Quando Deus quer falar com Moisés, ele manda eles irem para o monte para falar com eles. Esse Deus é Deus de montes, porque eles acreditavam que os deuses eram territoriais. E se o Deus deles era o Deus dos vales, e preste atenção, porque o Deus dos vales era o Deus da fertilidade, da colheita, da plantação, de coisas ligadas à terra, e até consideravam os deuses do submundo como deuses de vales. Então alguém sugeriu ao rei e disse: olha, o Deus desse povo é o Deus dos montes, por isso nós perdemos a batalha. Então sabe o que? O Deus deles não tem poder nos vales. Vamos voltar e vamos derrotá-los, porque o nosso Deus é Deus de vales. Irmãos, Deus comprou a briga. Então Deus manda essa palavra ao homem de Deus, Acabe. Chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos. E ali estava, um ano depois, um exército numeroso, em frente, ao redor, ou perto do povo, para destruí-lo novamente. E sabe o que é interessante? Eles levavam carros de guerra. Naquela época era a tecnologia de ponta da guerra. Eram bigas, aquelas carroças que a gente vê em filmes para carregar 3 homens. Um dirigindo a biga, outro com as armas em mão e outro com o escudo para defesa. Bem treinados, equipe de elite. Aquelas bigas levavam nas laterais das rodas como lâminas, como espadas, porque eles passavam com cavalos bem saudáveis e velozes, e onde eles passavam no meio da multidão, aquilo ia arrancando perna e mutilando as pessoas. Era uma arma destrutiva, tremenda. E Deus é tão poderoso que aquele povo levou, segundo historiadores, entre 1.200 e 4.000 carros de guerra para destruir Israel. Mas eles não sabiam que Deus havia
descido no vale, e ele disse: aqui a guerra é minha. Porque eles não afrontaram o povo, não afrontaram o rei, eles afrontaram ao Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o único e soberano sobre todas as coisas. E Deus disse: eu vou ensinar para eles que eu sou Deus de montes e sou Deus de vales. Que coisa tremenda, queridos. O inimigo vendeu uma mentira. Deus não pode te proteger no vale. Deus não vai te defender no vale. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Muita coisa tem a ver com você. Porque, figurativamente, nós entendemos que quando passamos por lutas, por dificuldades, por situações nas quais nós não vemos adiante de nós solução, quando o problema é muito além das nossas forças, quando o problema, humanamente falando, é insolúvel, não tem como solucionar, não tem solução, irmão. Aí o inimigo começa a sua guerra, sabe por quê? Porque a área, o campo de batalha do inimigo é na tua mente. É aqui que ele formula as suas guerras e que ele leva a cabo a destruição daqueles que não têm a Deus como Senhor e como a sua fortaleza. É por isso que a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A base do sucesso e da vitória, meu querido, não é a tua força, não é o tempo que você acha que você tem prestado serviço a Deus, mas sim a confiança que você tem depositado nele. Porque o segredo, que não é segredo, é confiar no Senhor. E o povo de Israel, pasmem, mas eles criam. Porque para mandar 7.232 homens para uma guerra, contra uma grande multidão, é fé. E quando eles foram cercados novamente, e o inimigo tentou trazê-los para o vale. A estratégia do inimigo, a mentira dele, às vezes é muito bem elaborada. E ele vai fazer tudo para arrastar você para o vale. Sabe? Eu não sei, talvez você esteja passando por um vale na tua vida. Aquele momento no qual você se assenta no pó e na cinza, e você começa a dizer: pobre de mim. Como vou sair dessa situação? Não tem mais jeito para mim. E às vezes a gente começa até a falar besteiras e dizendo: Deus me esqueceu. Deus, o Senhor não está olhando para mim. Quando o céu se faz de bronze, parece que fechou o céu e a sua oração não sobe. Já te aconteceu, querido? Você ora, clama a Deus, mas não sente nada. E a gente tem uma tendência de querer sentir tudo. E Deus não é para ser sentido, Deus é para ser crido. Não é questão de você sentir: eu arrepiei. Não, irmão, é questão de você crer. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Passará o céu e passará a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a promessa de Deus principal para mim e para você nessa situação é: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Você é guardado, querido. Quando o inimigo vir sobre a sua cabeça e começar a trazer ideias, pensamentos maus, você está arrasado, você está abandonado, você pecou, você não é ninguém. Você falhou com Deus, quem você crê que vai te socorrer? O Chapolin Colorado? Porque os nossos vales às vezes são tremendos. Há dias que são como noite, queridos. E eu quero te dizer uma coisa: se você ainda não passou por isso, se segura, porque você vai passar. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Eu não vi em ponto algum da Bíblia Jesus falando assim: eu vou te fazer milionário. Jesus nunca sentou na frente de alguém ou apareceu para alguém, pelo menos que eu tenha conhecimento, e dizer assim: vem me servir que eu vou te dar o mundo, eu vou abrir as portas. Mas eu vi, através dos olhos da fé, um ser maligno se colocar diante do próprio Jesus e dizer: se prostra, me adora, e eu te darei as nações.
Eu te darei o louvor de todos os povos. Irmão, essa proposta continua sendo feita. E sabe quando? Nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, nos momentos de vale. Fala comigo, Deus desce no vale. Ei, meu querido, eu não sei que vale possa estar sendo posto sobre você, ou em qual vale você foi inserido, ou em qual vale você se meteu. Porque muitas vezes a gente não foi colocado, a gente entrou com as próprias pernas. E a gente tem um negócio de falar assim, ele foi sozinho, ele sai sozinho. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, que Ele vê você caminhando por vale, Ele está dizendo não vai, o Espírito Santo está dizendo não vai, e Ele levanta pessoas para dizer não vai, e você vai se metendo no vale. E sabe o quê? Quando você está ali naquele vale, pode estar até cheio de lama, pode ser até o vale de Davi, o vale da sombra da morte, Deus entra com você no vale. Irmãos, Deus não te abandona em circunstância, em momento nenhum. Você pode ir onde você quiser, irmão. Onde você quiser, meu irmão. Vou repetir, onde você quiser. Você pode entrar num centro de macumba. Deus entra contigo. Deus entra com você, irmão. Você duvida? Eu ouvi o testemunho de um pastor que ele decidiu abandonar tudo. E disse que foi para um centro de macumba. Um centro espírita. E começaram a bater os atabaques, os tambores, que eles têm batidos específicos para atrair demônios, entidades, e ninguém descia, não baixava a entidade. E foram batendo atabaque, batendo, e de repente alguém chegou perto dele e falou assim, o senhor podia se retirar? Porque tem um espírito com o senhor que não deixa ninguém descer aqui. Testemunho de um pastor que decidiu abandonar tudo de tantas frustrações. Eu estou falando de pastor porque estou falando da nossa classe. E, revoltado com a vida, foi para o prostíbulo. Entrou no prostíbulo, quando ele entra lá para viver a vida louca e abandonar Deus, uma irmã desviada lá naquele lugar olhou para ele e falou, pastor, que coisa, Deus falou para mim que ia me buscar e mandou o senhor aqui só para me encontrar. O pastor ficou tão envergonhado que ele pregou para a irmã e saiu com ela dali e levou ela para a igreja ao invés de ir para a vida louca. Deus vai contigo, irmão, onde quer que você esteja. Não importa a profundidade, não importa a escuridão, não importa o tamanho do inimigo que se levanta contra você no vale, Deus desce no vale. Ei, Deus maravilhoso. E aquele povo ali, então atraído pelas artimanhas de Ben-Hadad, foram atraídos para o vale. Acontece que eles estavam em cima dos montes. Eu imagino ali o conselho de guerra. Se a gente descer, a gente morre. Imagina o nosso exército começar a andar e aqueles carros passarem cortando perna, arrancando braço, matando todo mundo. Humanamente não tinha condições, mas quando Deus disse, vai, porque eu entreguei nas tuas mãos, porque a peleja não é contra vós. Quem guerreia aqui sou eu. Porque quando Deus é desafiado, irmão, ninguém pode vencê-lo. E sabe o que? A palavra de Deus diz que para Ele nós somos como a menina dos seus olhos. Por mais que você não queira, você protege a menina dos seus olhos. E é uma velocidade tão tremenda, irmãos. Eu trabalhei muito com serralheria. E a gente usava muito a lixadeira, e aquilo solta um pó de ferro incandescente. E às vezes aquilo vinha na direção do olho e você fecha sem perceber. Agora dizer que nós somos como a menina dos olhos de Deus, é dizer que, ainda que isso não acontece, mas mesmo sem perceber, Deus está te protegendo. Dá para você entender o cuidado de Deus com você? Acontece que Deus foi ali. E com aquele exército de Israel que não era tão grande, destruiu um outro exército igual ao primeiro, porque eles equipararam em quantidade em torno de 130 mil soldados. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o povo de Israel desceu do monte e matou 100 mil homens num dia.
E os outros que sobraram, cerca de 25 mil, fugiram correndo para aqui e para acolá. E os muros de uma cidade caíram sobre eles, ali para mostrar que a vitória era de Deus. E quando Deus fala, Deus cumpre a sua palavra. Ei, aplaude ao Senhor, querido, aleluia. Nós estamos aqui com liberdade para adorar o Senhor e não paga nada para adorar. Agora preste bem atenção uma coisa que às vezes a gente se confunde muito e a gente não entende. Lá no Brasil, aqui não tem, porque se a gente for é só para um monte de lixo, subir para um monte para orar. Na Flórida é um chapadão, é uma planície, não tem monte aqui. Os montes que nós vemos aqui são os lixões. Mas em Goiânia, principalmente, que é a minha cidade lá no Brasil, é um negócio de vamos para o monte orar, não é assim? Vamos para o monte. Está errado? Está não. A gente tem aquela ideia de que quando a gente sobe a lugares altos, a gente se aproxima mais de Deus. E nós vemos aqui a história trazendo exemplos disso. Moisés foi tirado de meio do povo e subiu para o topo do Monte Sinai. E Deus o teve ali por 40 dias e 40 noites. Deus lhe deu estratégias, lhe deu a lei, lhe deu instruções de tudo o que ele deveria fazer. A glória de Deus ali foi tão grande que Moisés, quando desceu, o seu rosto brilhava que as pessoas não podiam olhar para Moisés. E quantas vezes nós subimos um monte? Talvez você não tenha um monte físico aqui para subir, mas a gente sobe no monte da oração. Quantas vezes nós nos submetemos a esta situação, porque a coisa está tão difícil que não nos resta outra alternativa, senão nos metermos na presença de Deus e subirmos até onde Ele está. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus se deixará ser achado por vós, irmãos. Deus tem prazer quando nós o procuramos de verdade. E a gente sobe o monte para buscar a presença de Deus. Fala comigo, nós subimos o monte para buscar a presença de Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus desce no vale para mostrar o seu amor por mim e por você. Ei, que coisa tremenda, queridos. Porque na história do povo de Deus, quando eles iam para os montes adorar ao Senhor, quando lá no Monte Horebe a sarça ardia, quando eles vão para aquele monte onde Moisés marca o encontro entre o povo e Deus, e a palavra de Deus diz que o monte fumegava, havia canglor de trombetas, ninguém podia tocar no monte, os animais não podiam chegar, que eram apedrejados. E quando o povo viu o monte fumegar, buzinas, estrondos, trovões, relâmpagos, o povo falou para Moisés: vai falar com Deus que nós não vamos, ele vai nos matar. Então captou, ou veio a ideia, aquele entendimento de que Deus habitava nos montes, mas Deus habita nos montes, mas também Deus desce nos vales. Ei! E às vezes, querido, você está achando que Deus só abençoa quem está em plena comunhão com Ele. Às vezes a gente tem a ideia de que para que Deus me abençoe, eu tenho que ser uma pessoa que ora todo dia, 5 horas por dia. Tiro 5 horas, vou orar, eu jejum 3 vezes por semana, talvez a gente está virando fariseu já. E deixa eu te dizer, isso é importante? É importante. Você quer intimidade com Deus? Entra na presença dEle. Um dia eu liguei para um pastor amigo meu, passava por uma situação muito difícil, e falei: pastor, me ajuda, você é um homem de oração, estou precisando que Deus fale comigo. E a resposta dele foi uma só: você quer que Deus fale com você, pastor? Eu falei: quero. Então sai do natural e entra no sobrenatural de Deus. Deus não fala conosco no natural. Deus fala conosco no sobrenatural. Você tem buscado a presença do Senhor, querido? E infelizmente, preste bem atenção, nós precisamos buscar a Deus quando nós estamos bem, quando estamos nos montes. Mas infelizmente, na maioria das vezes, o normal é a gente se meter na presença de Deus quando tudo vai mal. Ah, está tudo muito bem, pastor, não falta nada. Eu tenho para dar e para ajudar as pessoas. Eu não estou precisando de ninguém, está tudo maravilhoso. Aí a gente, às vezes, até relaxa um pouco com Deus. Mas o que eu quero dizer para você hoje, irmão: adora a Deus nos seus montes.
Adore a Deus na abundância que Ele tem te dado. Adore a Deus pelo bem que Ele tem feito a você. E quero repetir algo que faz dias que eu não repito nessa igreja. A sua vida, por pior que seja, é o sonho de muitos. Muitos sonham chegar onde você está. Muitos sonham ter a vida que você tem. E às vezes você está murmurando e reclamando da tua vida, irmão. Você come todo dia. Você bebe. Se você quiser beber refrigerante, até o oi estufar você vai tomar. Você anda de carro para baixo e para cima, irmão. Tem dinheiro para gasolina. Tem carro para andar. Ai, pastor, está difícil, irmão. Você não está a pé. Você tem uma casa para morar, mal irmão, mas tem. Aqui é um lugar que você gasta, mas ganha. Deus te colocou em um lugar maravilhoso que pessoas têm perdido a vida para chegar aqui. Pessoas têm morrido no deserto tentando cruzar. Vocês se lembram, alguns anos atrás, um jovem que trabalhava comigo e morreu o seu filhinho de 3 anos e um filho de 3 meses atravessando o rio que faz fronteira com o México e Estados Unidos. Rio Bravo, é bravo mesmo. Quantas pessoas têm perdido a vida para chegar neste lugar que você está? E às vezes você está murmurando dele, irmão, dá glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele te colocou no monte, querido. Ei, coisa maravilhosa. Não espere que você seja levado ou permitido passar pelo vale para que você busque a presença de Deus, querido. Ainda que Deus desce no vale, Deus vai te resgatar. Deus tem prazer em te salvar das suas dificuldades. Amém. Eita, queridos, preste bem atenção. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci. Fala comigo, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir àquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E aqui vem esse Deus fala o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do jebuseu, do eu, do ateu. Deus estava dizendo, irmãos, que aqueles povos eram povos poderosos. Aqueles povos edificaram cidades, plantaram vinhas e fizeram tanta coisa. E Deus está dizendo, essa terra é de vocês. Eu só deixei o ímpio preparar para vocês. Irmãos, você pode estar no vale, você pode estar lá embaixo, porque Deus disse que desceu até o povo de Israel que clamava ali no Egito pelo sofrimento deles. Ele falou assim, eu desci para livrá-los. Queridos, todas as vezes que Deus desce no vale, todas as vezes que Deus desce ao vale para te livrar, Ele faz coisas maravilhosas. Sabe por quê? Eu quero que você repete isso comigo. O vale é o cenário perfeito para o milagre de Deus. Deus nunca desce ao vale para fazer coisas naturais. Deus desce para fazer coisas sobrenaturais. Deus desce ali e lança as pragas dele sobre o Egito. Ele mostra o seu grande poder. Deus tira aquele povo como um forte, atravessa a pé seco pelo Mar Vermelho, e aquele povo vive um milagre de Deus, até o dia em que eles cruzam o Jordão a pé seco, e era época de enchente, o Jordão se enchendo e acumulando, e eles cruzando o rio, irmãos. Deus tem vitória para você. E Deus manda te dizer nessa noite que não importa o vale ao qual você esteja, onde você esteja passando, não importa o tamanho, a quantidade do inimigo que esteja contra você nessa noite, Deus está dizendo, eu desço no vale e vou te livrar. Ei! Esse Deus nosso é maravilhoso demais, meu querido. Deus poderoso. Ele viu a aflição do povo. Deixa eu dizer para você. Às vezes, como eu disse antes, você tem clamado e não tem visto nada. Deus não tem esboçado reação nenhuma. Você não está sentindo, não está percebendo nada. A atmosfera ao seu lado não mudou. Profeta nenhum falou com você. Sabe? Quando eu era garoto, às vezes, garoto não, jovem, que na minha tempo de garoto, eu era de uma igreja que não aceitava muito esse mover do Espírito Santo.
Mas quando eu fui para uma igreja que dava mais liberdade, e falava assim, o profeta tal vai estar aí, eu já ia doido, falando assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E Deus não falava, irmão. E por algumas vezes eu me frustrei, depois eu entendi que Deus está falando todos os dias, se eu quiser ouvir. Tendo Deus outrora falado aos vossos pais pelos profetas, hoje Ele vos fala em Jesus, que é a palavra de Deus. Pode aplaudir, querido. Você quer ouvir a profecia de Deus? Lê a Bíblia. Deus pode sim levantar homens para falar com você no sobrenatural, mas isso não é o normal. Porque eu conheço pessoas que vivem dirigidas por profecia. A Bíblia já não importa. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. E se você quer conhecer a Deus, irmão, está aqui o manual. A palavra de Deus é como uma espada cortante de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e das juntas e medulas. É capaz de esquadrinhar os pensamentos e discernir a intenção do coração. Você já deixou uma criança brincar com a faca afiada? Já? Por quê? Porque ela vai se cortar. Mas Deus pega uma espada que tem corte dos 2 lados e coloca na sua mão. Sabe por quê? É para você se ferir mesmo. É porque quando você se fere, a palavra entra. Glória a Deus. Lê a Bíblia. Deus vai falar com você. Deus pode falar em profecia? Pode. Mas Deus está aqui disposto todos os dias a falar ao teu coração. E sabe o que é lindo, irmãos? Às vezes você lê um texto e passou ali, não percebeu, não sentiu nada. Outro dia você lê o mesmo texto, um dia você lê e ele salta aos teus olhos e o Espírito Santo traz uma mensagem nova ao teu coração. Senão a gente, pregador, estava enrolado, não é assim, pastores? Porque tem dia que a gente para assim e fala, meu Deus, como é que vai ser hoje? Não tem inspiração, irmão, tem dia que não tem inspiração. Eu não sei se é só comigo que acontece, mas a gente que está na frente da obra, em responsabilidade com a igreja, você tem que trazer a palavra. Com exceção de alguns dias que alguém vem trazendo algo novo para edificar a igreja. E essa é uma responsabilidade, porque não é só pegar uma cartilha e trazer aquilo que eu quero, o que eu acho bonito, é trazer o que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. E é por isso que eu tenho certeza que Deus está falando com alguém nessa noite. Deus desceu no vale para te salvar. Deus é maravilhoso, querido. E se eu desse conta de seguir esse esboço, o trem ia ficar tão melhor. O vale não é o seu fim. Ele é apenas o começo do milagre de Deus na sua vida, querido. Você está passando por luta, não precisa falar nada aí. Às vezes a gente começa a falar para as pessoas, e as pessoas às vezes não estão nem aí para você. Eu passei um tempo, deixa eu contar para os irmãos, compartilhar algo pessoal. Principalmente quando eu assumi essa igreja. Eu ficava assim tentando fazer o povo sentir a minha dor, meu problema. E eu falava, às vezes eu chegava na frente da igreja e falava assim, irmãos, eu não tenho salário da igreja. A igreja não tem condição de me pagar, eu trabalho muito. E eu às vezes falava isso, não era para encorajar os irmãos, é para os irmãos terem dó de mim. E Deus um dia me deu uns tapinhas na cara assim, e falou assim, cria vergonha, rapaz. Eu pus para fazer, faz sem reclamar. Ninguém vai ter pena de você, não. Se alguém tem que ter pena de você, sou eu. Porque quem pode fazer, meu querido, na tua vida, é só Ele. Então fala para Ele. As pessoas estão vendo, e quando Deus quer fazer, Ele vai usar alguém para te abençoar. Se Deus não usou, Ele vai te dar força, Ele vai te dar trabalho, Ele vai te dar condições. Nós estamos aqui nesse país há quantos anos, minha velha? Minha linda, né? Não é velha não, né? Olha que coisa linda, né?
22? Não, tem mais, hein? 22 anos, Irmãos, nós nunca deixamos de comer um dia. Nós nunca passamos por uma situação de dizer assim, a gente já chegou até na margem do negócio, mas no dia H, Deus resolve o problema. Deus resolve o problema. Já passamos por vales, eu às vezes falo por mim, porque aqui o tempo é tão corrido que às vezes não tem tempo nem de reclamar para ela, nem ela para mim. E a gente aqui é tão egoísta que às vezes a pessoa fala assim, eu estou tão cansado, e fala, não, você imagina eu. Às vezes ela fala assim, ai, não estou aguentando. Não vou nem falar nada. Porque a gente sofre, mas a gente sofre alegre, porque Deus é conosco, irmãos. Porque Ele tem usado. Eu vejo ali o pastor Aniel na Colômbia com essa situação. A gente está contando aqui, irmão, a gente está contando uma história, algo que a gente está ouvindo falar. E ele fala assim, pastor, não tem como descrever o que a gente está passando aqui. Não tem. Já tem 2 ou 3 semanas que eles estão lutando para tirar as crianças de um lugar que comporta 300 pessoas e devem ter lá hoje, no mínimo, umas 3.500 pessoas. Às vezes recebem ajuda para comida, mas eles não podem comprar comida para as crianças. Tudo que eles compram tem que ser compartilhado com todos que estão ali. Você entende isso? Imagina as condições. Ele diz que tem 2 garotos lá que estão muito enfermos, muito acometidos de uma virose e não tem como tratar. E já tem 2 ou 3 semanas que eles estão lutando para voltar para aquela casa e disse que cada dia é um milagre. O dia que nós estávamos aqui preocupados com as camas e os colchões, porque tudo perdeu, e o Cláudio desesperado, porque a gente se faz tão responsável pelas coisas, principalmente esses que são do departamento missionário. Estou igual mineiro, né? Falando tudo pela metade, misericórdia. Departamento missionário. Os mineiros me desculpem, tá? Mas, às vezes a preocupação de quem está a cargo de alguma coisa é maior do que a nossa. E o Cláudio disse que estava agoniado, angustiado, sem saber como ia fazer. Tentou com alguns, ninguém deu resposta positiva de ajudar. E ele tem que comprar as camas. Como é que as crianças vão dormir? E o pastor Aniel liga falando que estava lá na fábrica para conversar com o dono, para fazer uma negociação de pagamento para a gente poder comprar as camas, 50 camas. Então o telefone começa a tocar insistentemente até que ele teve que atender. E ele atende o Ricardo, o empresário aqui, que está abençoando a obra hispana, mesmo antes dela estar andando. Você não tem ideia como é que a coisa funciona. A obra hispana está projetada nessa igreja, mas não foi o projeto de Deus começar agora. Mas ela já tem efeitos, ela já tem frutos. E o irmão Ricardo ligou para lá, junto com o ex-prefeito de Monteria, e falou, o que é que você está fazendo, pastor? Eu estou aqui para comprar as camas, assim, tentando um plano. Ele falou assim, mas por que você não abre a tua boca e fala o que está precisando? Ele não falou para o Ricardo, mas ele falou, para mim ele falou, a gente reclama para Deus. E Deus toca o coração do homem. E o Ricardo falou assim, passa o telefone para o dono da loja aí. E falou para ele, pastor, quantas camas o senhor está precisando? Ele falou, 65. Pegou o telefone, falou, pode mandar fazer e entregar lá, que eu estou mandando o cheque agora. Irmãos, às vezes a gente está no vale angustiado e Deus já tem a solução. E é duro que às vezes ela chega no último minuto. Ai, como a gente passa por isso aqui. Fica de pé. Senão eu vou pregando aqui a noite inteira. Ninguém está dando sinal hoje. A Júnia ainda dava um sinalzinho, agora não fala mais nada. Deixa eu te contar uma coisa tremenda. A prova máxima de que Deus desce no vale para nos salvar, para operar milagre na nossa vida, é que Ele enviou Jesus, que desceu ao mais profundo vale, o vale da morte. Jesus morreu para provar o amor de Deus para comigo e para com você. Se lembra que a gente sobe o vale para adorar.
Mas Deus desce ao vale para mostrar o amor dele por nós. Não importa qual seja o seu vale, ainda que seja a morte, Deus pode trazer solução. Deus é poderoso, queridos. Quando Deus desce, Ele destrói as ferramentas do inimigo, por mais poderosas que sejam. Quando Deus desce no vale, não importa, teve uma outra guerra contra o povo de Israel. Deixa eu terminar com isso aqui. Baraque, instruído por Débora, a profetisa, estavam em uma situação mais ou menos igual. Um exército inumerável contra o povo de Israel, povo de Deus. E aquele povo nos vales, se não me falha a memória, eram coisa de 90 mil carros contra o povo de Israel. Uma força de guerra, uma máquina de guerra indestrutível para a época. Não existia a menor condição de que eles vencessem a batalha. Mas eles não contavam que Deus descia no vale. Queridos, preste bem atenção. Porque os estrategistas de guerra, eles escolhiam o campo de batalha para ter êxito. Os carros não podiam ir para lugar acidentado porque eles tombavam. E naquela guerra, Deus lançou uma chuva torrencial. Esse Deus nosso é maravilhoso demais, irmão. Talvez você está olhando para um lado, para o outro, para cima, para baixo, e não está vendo solução. Quando Deus quer agir, Ele age, Ele faz. Acontece que aquela chuva amoleceu a terra. E os carros que eram a maior arma mortífera daquele momento se tornaram em armadilha contra os seus ocupantes. Os carros atolaram. E eles não puderam guerrear como queriam, e o povo de Israel foi contra eles e os destruiu. Deus vai destruir nesta noite a arma do inimigo contra ti. A palavra do Senhor diz que arma nenhuma forjada desde o inferno prevalecerá contra a igreja. Agora deixa eu te contar o maior... Como é que fala? Às vezes me some a palavra, gente, eu estou esquecendo o português. Não. É porque a veieira faz esquecer tudo, né? Não importa a palavra. Importa que Deus é tão poderoso que quando o inimigo pensa assim que nós estamos derrotados, que tudo acabou, ele vem e transforma a nossa iminente derrota em vitória. E como eu dizia, você é a igreja quando se reúne, irmão. A arma do inimigo não prevalece contra a igreja. E a gente andou pregando muito tempo assim, eu sou igreja. Eu não sou igreja, eu sou membro, sou parte da igreja. A palavra de Deus diz que a igreja se reunia para adorar. Você só é igreja quando você reúne com os irmãos. Você só é corpo quando você reúne com o resto. Você só é corpo se estiverem ligadas as juntas, uma na outra. Você só é igreja quando você está em comunhão com o seu irmão. É por isso, se alguém me ouve por essas câmeras, não existe igreja de pessoas isoladas. Um membro isolado necrosa, apodrece e acaba. É necessário que nós nos reunamos como igreja. E é por isso que você que está aqui hoje, Deus tem uma bênção especial para você. Os irmãos sabem que eu não sou sensacionalista e não gosto de pregar sensacionalismo. Mas eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite. Porque eu sei que Deus tem endereço para essa palavra. Você vai fechar os teus olhos, vai pôr a mão no seu coração, não importa a sua situação, se o teu vale é profundo, se não. Davi diz assim, ainda que eu passasse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo, está comigo. Dizem que existia um vale entre Jericó e Jerusalém, com as
costas, as ribanceiras tão íngremes que chegava a 450 metros de profundidade. O sol não penetrava no fundo daquele vale. E os pastores muitas vezes tinham que passar por ali. Ali eles eram presas fáceis para os salteadores e para animais ferozes. E talvez você esteja hoje nesse vale de sombra e de morte. Mas a palavra do Senhor para você hoje é essa: eu estou contigo. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor conhece a situação de cada um nesta noite aqui, tanto dos que estão aqui, quanto dos que estão me ouvindo fora daqui. E a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia sem cumprir o propósito para o qual foi enviada. E eu sei que o Senhor está trabalhando mentes e corações nessa noite, que o Senhor está operando milagres. Eu sei que o Senhor está entregando bênçãos nessa hora, porque o Senhor é um Deus que fala e é um Deus que cumpre. Em nome de Jesus, eu repreendo toda arma forjada desde o inferno nessa hora. Toda mentira do diabo dizendo que nós estamos derrotados, que você está derrotado. Eu repreendo todo espírito de depressão, todo espírito suicida. Eu repreendo em nome de Jesus toda aquela artimanha do diabo trazendo mentiras sobre a mente do povo do Senhor. E eu abençoo a cada um nessa noite em nome de Jesus. E eu declaro, papai, que o Senhor desceu no vale em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e se sente adorado.